Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o templo em que fostes visitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel, faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Irmãos e irmãs, estamos celebrando já os últimos dias do tempo comum. Próximo domingo nós encerraremos com a grande festa, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Com o primeiro domingo do Advento, nós iniciamos um novo ano na igreja, no calendário litúrgico. E todo final do ano, nós somos convidados a fazer um balanço da nossa vida, uma revisão de vida. Iluminados pela palavra de Deus, orientados pela palavra, nós somos convidados a olhar para a nossa vida e perceber: será que eu consegui ser fiel a Jesus, ao Evangelho, a minha fé, a religião, neste ano que está para se encerrar, para ser encerrado, para terminar? Não podemos terminar o ano de qualquer jeito, é preciso fazer esse balanço, essa revisão de vida e perceber o que pesou mais neste ano: fidelidade ou infidelidade, céu ou inferno, o bem ou o mal, o amor ou o ódio. Eu consegui dar testemunho do Evangelho, da salvação, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, sociedade. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela nos ajuda nessa revisão de vida. Hoje, por exemplo, na primeira leitura, nós temos mais um relato, da leitura do livro de Macabeus. Nós continuamos aqui vendo exemplos de resistência contra os desvios que eram propostos aqui pelo rei Antíoco. Nós vimos aqui no início que ele queria obrigar os judeus à apostasia. Hoje o livro destaca então a figura de Matatias. Ontem foi da mãe dos 7 filhos, ontem Eleazar. Então cada dia nós temos um testemunho de alguém que foi fiel, que resistiu, que não se rendeu, que não se vendeu, que não se corrompeu, mas que foi fiel à aliança. Isso para nós é um testemunho. Hoje nós temos um testemunho bonito de Matatias e de seus filhos, que não se deixam corromper nem mesmo com propostas tentadoras, por exemplo, de se tornarem aqui amigos do rei, de serem honrados, de obterem riquezas, benefícios. Neguem a fé, abandone o Deus da aliança, que vocês vão ter tudo. E eles não mudaram, pelo contrário, foram fiéis. Por quê? Porque eram convictos da fé, não mudaram por nada, nem pelo dinheiro e nem por medo, foram fiéis.
Antes morrer do que pecar, né? Antes morrer do que pecar. A gente viu isso dias atrás e hoje a gente vê mais um testemunho de alguém que é para nós modelo e inspiração para vivermos no hoje da nossa vida, a nossa fé. Por quê? Porque por muito menos a gente se vende, por muito menos a gente abandona a igreja de Cristo, por muito menos a gente se corrompe. E aqui não, foram fiéis. Bonitas palavras de Matatias, né? Eu e meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonar sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei, não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Quanta gente que abandonou a religião, a fé, a igreja de Cristo, com propostas de milagres, de prodígios, de vida fácil, de prosperidade. Então a gente percebe que hoje ainda existe muita gente infiel. E nós temos que buscar viver essa fidelidade, a exemplo aqui de Matatias, seus filhos, seus irmãos. Eles enfrentam então os delegados do rei e combatem aqueles que se deixam corromper pelas propinas e subornos. Deram exemplos de fidelidade, de firmeza na fé. E essas atitudes fizeram deles líderes de grupos de resistência contra os demais, os desmandos do rei Antíoco. Então esse texto nos mostra, meus irmãos, o quanto é importante manter-nos fiéis a Deus. É claro que não é tarefa fácil, são muitas as tentações que estão por toda parte, mas nós somos convidados principalmente a questão do poder, da riqueza, dos bens. Diante disso, a gente tem a tentação de abandonar o Deus vivo e verdadeiro e adorar outros deuses falsos, Então hoje a gente percebe que todos esses procedimentos de infidelidade, esses comportamentos de infidelidade da nossa parte, entristece profundamente o coração de Deus. Foi o que ocorreu em Jerusalém, como nós vimos no evangelho de hoje, né? No qual Jesus se aproxima da cidade, vê a cidade que não acolheu a salvação e chora sobre ela. Deus se entristece quando os filhos não acolhem a proposta de salvação. Por que Deus se entristece e chora? Porque Ele não quer que ninguém se perca. O choro e a tristeza é por amor, porque Deus tem desejo de salvar. E muitas vezes nós rejeitamos. Temos o mesmo comportamento de Jerusalém. Não acolhemos a salvação trazida por Jesus, né? Por isso o choro de Jesus é um choro de compaixão, porque Ele sabia, pelo seu procedimento, né? Ele sabia que Jerusalém, por conta das escolhas, que ela seria destruída. Quem se desvia do caminho de Deus sofre as consequências. Jerusalém aqui teve a oportunidade de ter Jesus, de se firmar como cidade de Deus, porém cega diante da corrupção, dos desmandos, não reconheceu Jesus, não conseguiu enxergar o portador da paz. Por isso ela seria vítima da violência, seria destruída, como de fato foi, nós sabemos muito bem. O que resta hoje lá da cidade? Os muros, toda ela foi destruída por conta da sua infidelidade. Por isso Jesus chora. Esse é o motivo do choro de Jesus, né? Porque a cidade se perdeu, porque a cidade escolheu viver longe de Deus, do projeto de Deus. E o Senhor hoje continua chorando por seus filhos, por aqueles que têm a oportunidade de tê-lo, mas não conseguem enxergá-lo e por isso seguem outros caminhos. Seguem o caminho, por exemplo, da corrupção, das drogas, da violência e tantos outros. Cabe aqui perguntar: será que nós também, muitas vezes, não rejeitamos essa presença? Será que nós reconhecemos de fato a presença de Jesus como o único capaz de trazer a paz, como o único capaz de nos dar
felicidade e vida plena. Eu não sei se vocês prestaram atenção na oração coleta, mas na oração coleta nós manifestamos isso, né? Senhor Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço. Por quê? Porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Então o segredo, para nós que cremos, o segredo da felicidade é justamente a fidelidade a Jesus. Isso Israel não foi, Jerusalém não foi, e como consequência a destruição. Uma vida longe de Deus é uma vida que corre o risco de ser totalmente destruída, falida. Longe de Deus nós corremos o risco de ter uma vida falida. O próprio Jesus no Evangelho diz: sem mim nada podeis fazer. Ele é o único capaz de dar sentido à nossa vida, à nossa existência. Então, irmãos, finalizando então esse ano litúrgico já, né? Nesses últimos dias em que celebramos esse tempo comum, que a palavra de Deus possa nos ajudar, nos orientar, nos iluminar na nossa revisão de vida, né? Que tem sempre o propósito de crescer na fé, de crescer espiritualmente, de progredirmos no nosso caminho de santidade. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de, nesses últimos dias, fazer uma revisão na sua vida, um exame de consciência e perceber onde deixei a desejar, o que faltou, aonde fui infiel, e buscar viver no próximo ano, que se inicia com o primeiro domingo do Advento, a fidelidade a Cristo, à Igreja, ao Evangelho da salvação. E diga para Ele: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel.